Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Está começando na TV Fortaleza mais uma edição do programa É Direito, nosso espaço semanal para bate-papos sobre assuntos relacionados com as leis, principalmente do município de Fortaleza. E como estamos no mês de abril, aproveitamos a oportunidade para tratar de um assunto super importante, o autismo, onde no dia 2 é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Fique com a gente, porque a partir de agora você é o nosso convidado especial do programa É Direito, que começa agora na TV Fortaleza. A gente começa o programa apresentando para você uma matéria especial feita pela equipe de reportagem da TV Fortaleza sobre o autismo. Você vai conhecer histórias e trabalhos e saber um pouco mais sobre esse universo mais que especial. Confira. A base do transtorno do espectro autista é uma dificuldade na comunicação, mas outras questões podem surgir de forma associada, como a seletividade alimentar e uma sensibilidade auditiva. Não raro você vai encontrar crianças inseridas no espectro que levam as mãos às orelhas, tampando quando estão em ambientes muito barulhentos ou que tem sons muito agudos ou que incomodam, como uma furadeira, uma britadeira, uma batedeira na cozinha. Entender esse tema é fundamental, já que essa condição atinge cada vez mais pessoas. Dados americanos indicam que hoje o autismo atinge 1 a cada 59 crianças. Outras pesquisas apontam índices ainda maiores. Existem outros artigos também chancelados pelo CDC que mostram esse número ainda maior, que chegaria a um quadro de mais de 2%, talvez 2,5% das crianças americanas de 0 a 7 anos. Nos Estados Unidos, eles acreditam que em poucos anos a gente terá em cada família norte-americana, considerando avós, pais e filhos, uma criança inserida no espectro do autismo. E por aqui seguimos as estatísticas americanas, ou seja, a estimativa é de que cerca de 2% das crianças cearenses de 0 a 7 anos estejam incluídas no transtorno do espectro autista. Mas afinal, o que causa o autismo? A ciência já sabe que existe uma predisposição genética, mas também já existem estudos que analisam a influência de questões ambientais, como a poluição e as mídias eletrônicas. E qual seria a melhor forma de desenvolver habilidades em uma pessoa com autismo? Quem explica pra gente é o neurologista infantil André Cabral. A metodologia ABA é uma das metodologias mais utilizadas no mundo inteiro para questões próprias do espectro do autismo. É uma espécie de treinamento para que a criança possa desenvolver habilidades em várias áreas, por isso tem uma carga horária tão grande. A gente usa ainda outras terapias para ajudar, em alguns momentos a fisioterapia pode ser necessária, musicoterapia, cão-terapia, a psicomotricidade relacional também ajuda bastante. O autismo é um assunto que mobiliza discussões também aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. Os vereadores Márcio Martins, do PROS, e Plácido Filho, do PSDB, são engajados na luta em prol dos autistas. Nós temos como uma das plataformas de luta do nosso mandato essa bandeira. Então, desde quando chegamos aqui na Câmara, nós participamos de maneira muito ativa durante toda a programação do mês de abril. Inclusive, idealizamos uma caminhada pelos autistas já pelo 4º ano na Avenida Beira-Mar. O grande problema é a falta da inclusão. Eles precisam ser incluídos, são pessoas normais, são pessoas como qualquer cidadão, merece ter destaque no nosso meio, merece ser facilitado a sua inclusão na parte de trabalho, na parte de lazer, na parte social. Fernanda é mãe de 2 crianças autistas, além de presidente da Associação Fortaleza Azul. Com quase 300 famílias associadas, o grupo busca divulgar o transtorno do espectro autista, esclarecer dúvidas, além de cobrar direitos e promover várias ações de integração e acolhimento. Eu acho que a gente começa com os valores, como empatia, respeito e depois o cumprimento das leis. Porque leis a gente tem a Lei Brasileira da Inclusão, a Lei do Autismo, que já garante o que os nossos filhos precisam, falta o cumprimento delas, mas antes disso, empatia e respeito. A universitária Ana Beatriz é autista, tem 22 anos e é uma ativista da causa. E ela sabe direitinho o quanto a sociedade precisa avançar quando o assunto é autismo. A maioria dos nossos problemas não são devido ao autismo, é devido
o preconceito que a sociedade tem. Autistas não são aceitos na escola por causa do preconceito que tem contra os autistas. Autistas eles têm mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho não é adaptado aos autistas. Então não é por causa, porque ele é autista, ele não consegue trabalhar. É para adaptar o ambiente para que o autista entre, não é para tentar tirar o autismo dele. E para o programa Direito de hoje, a gente recebe 2 convidados. Um deles é o vereador Márcio Martins do PROS e também recebemos o psicólogo Felipe Vanderlei. Sejam bem-vindos aqui ao programa Direito. Vereador Márcio Martins, prazer recebê-lo pela primeira vez. Faça mais uso desse espaço que também é seu. Felipe, também seja bem-vindo. Hoje, na oportunidade de a gente bater um bom papo, conversar sobre essa questão do autismo, que é de grande importância. Vereador Márcio Martins, o senhor é mais um parlamentar do município de Fortaleza que apoia e abraça essa causa. Por que é importante a sociedade toda com ela se mobilizar? Primeiro é importante registrar que o número de autistas, não só em Fortaleza, no estado do Ceará, no Brasil, que estão sendo identificados, torna-se cada vez maior. É importante dar esse destaque. Não é que nós temos mais autistas do que antes, é porque hoje nós estamos identificando, estamos nos empenhando muito mais. E o papel do Poder Legislativo, ele é fundamental para garantir a criação de leis que possam cada vez mais facilitar a vida dos autistas e das famílias. Eu acho que o Brasil, nesse momento, está bem servido de leis que atuam na área. Mas qual é a dificuldade? A dificuldade está no Poder Executivo, nas mais diversas esferas. O Legislativo tem trabalhado para entregar bons projetos de lei, boas legislações, só que parte delas não são cumpridas. Então é por isso que eu costumo dizer que eu prefiro ser um fiscalizador excelente e um legislador mediano, porque nessa causa nós já estamos muito bem. A própria Câmara Municipal tem vários vereadores que se empenharam em apresentar projetos de leis, algumas que estão muito próximas de serem sancionadas. A Assembleia Legislativa deu uma boa contribuição. O Congresso Nacional, agora, no mês de abril, através da campanha, o presidente Rodrigo Maia sinalizou positivamente uma pressão da Frente Parlamentar em Defesa dos Autistas para colocar em pauta projetos importantes. Então, o que precisa, na verdade, é que o Poder Executivo cumpra o seu papel, como bem já diz o nome, que ele execute aquilo que as casas legislativas produziram. Eu acho que nesse momento, o que nós precisamos, os legisladores de todas as esferas, sejam ela municipal, estadual e federal, é somar forças para cobrar o cumprimento dessas leis. Aí é o motivo da criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Autistas da Câmara. Que é uma novidade que já já a gente fala mais sobre isso, né, vereador, de grande importância. E Felipe, de que maneira, você que é um profissional, né, da área de saúde, é um psicólogo, e trabalha exatamente dentro dessas questões do autismo, de que maneira você vê, a princípio, a iniciativa do Poder Legislativo se envolver e fortalecer mais ainda essas causas? Eu vejo isso como algo muito relevante, por quê? Porque a gente consegue mobilizar a estrutura do Estado para criar condições de ser cada vez mais inclusivo com essas pessoas, né? De que mudar também a forma de compreensão da realidade acerca de como lidar, como incluir, como o Estado tem um papel relevante na mudança disso, como as escolas, como as famílias têm seu papel em uma melhor, ampliar essa qualidade de vida dessas crianças e pessoas dentro do espectro. Para os dois a pergunta, já está mais fácil de a sociedade entender essa questão do autismo? Vereador, por favor. É daí o motivo que ações como a caminhada, como outras ações que nós temos feito, as pessoas precisam ouvir falar sobre autismo. O fato de quem estava na beira-mar fazendo uma caminhada, fazendo um exercício, tomando uma cerveja e ver aquela movimentação aguça a curiosidade de compreender. A partir do momento que eu tenho a curiosidade, que eu procuro me informar um pouco mais, eu entendo qual é o meu papel na sociedade, como é que eu vou conviver com essas pessoas, com as famílias, de que forma eu posso contribuir. Então é por isso que é válido movimentos como esses, caminhadas, eventos como um todo, sessões solenes, atividades como um todo, de conscientização, mas mais do que tudo, nós precisamos trazer o não autista
para o lado dessa causa. Para se entender. Concorda, Felipe? Concordo plenamente. A gente tem que conseguir abarcar a diferença, entender a diferença. E quando você fala de autismo, você fala de um transtorno que não tem cara. Então, não tem traços aparentes para você saber se aquela pessoa tem ou não esse traço. Então, você trazer essa pessoa e trazer pessoas fora desse círculo para compreender a condição da pessoa com autismo é muito importante para você também aceitar e conseguir mudar essa realidade, né? Felipe, as pessoas, assim, a gente apresentou aquela matéria, né, há pouquinho tempo, bem esclarecida, bem informativa, mas vamos lá, afinal de contas o espaço é para que a gente traga mais informações. Hoje, qual é o primeiro passo que alguma família, porque é de costume mais se detectar em crianças, né? Isso. Qual é o primeiro passo que a família deve tomar? Pronto, então, o espectro autista, ele começa a aparecer os sintomas, os sinais na primeira infância. Então, em torno de 2 anos, você consegue perceber um pouco o contato visual do bebê, né? Pouca interação social, uma fala atrasada. O primeiro passo é você não aguardar esperar a fala aparecer. É você procurar um neuropediatra para poder fazer uma avaliação e encaminhar para profissionais capacitados para fazer essa avaliação. O autismo, como disse anteriormente, ele não tem cara, certo? Então, ele também, para você conseguir fazer o diagnóstico, ele é por avaliação clínica. Eu fazer exame de sangue não dá autismo. Uma soma de trabalho de profissionais, né? Perfeitamente, que faz com que você consiga aumentar esse diagnóstico, a chance de diagnóstico correto. Felipe, é possível, quando não detectado na infância, isso acontecer na adolescência ou mesmo na fase adulta? Os sinais ocorrem na primeira infância, ele, com o decorrer do tempo, ele pode se agravar. Sim. Né? Como falo de um espectro, tem pessoas que descobrem quando já adulto, quando adolescente, porque está entre um lado mais leve do autismo, digamos assim. Vereador, o senhor acha que as pessoas ainda temem essa questão do autismo? Claro, ainda é muito. Eu costumo dizer que não há condições de evoluir se não houver esse casamento perfeito entre os profissionais da área de saúde, os profissionais da área de educação, mas eu coloco como pilar central a família. Sim. A família, ela vai ser o vetor inicial para dar esta condição a todos esses profissionais. São eles que vão identificar esses primeiros sinais, são eles que vão startar as atividades de contato com esses profissionais. Só que nós temos, infelizmente, alguns casos de algumas famílias, e parte disso eu até compreendo, um mecanismo de autodefesa, muitas vezes de algum pai ou mãe, que não quer aceitar e resolve muitas vezes tardar essa busca pelo profissional. E é isso que nós temos tentado conscientizar. Conscientizar nesse momento transitório. As famílias que ainda não tomaram a coragem de ir e enfrentar isso de frente. E muitos desses precisam compreender o quão vai ser prejudicial no futuro para esse indivíduo tardar, porque a eficácia, ela está nisso, em identificarmos precocemente, em começarmos esse tratamento o mais cedo possível. É por isso que nós temos focado muito na conscientização dos pais e da família. Sim. Saber qual é o papel deles, que é relevante. Porque muitas vezes um profissional como esse, extremamente dedicado, esforçado, faz a sua parte, mas muitas vezes em casa, não é feita. Sem querer, muitas vezes o trabalho dele começa a ser comprometido. Então, se não houver esse casamento, infelizmente, o tratamento não vai ter a eficácia esperada. Como senhor vereador, esse tratamento que a gente se refere é a consequência exatamente para aquela pessoa, né? No caso, a criança. Quando a família, por exemplo, até entende ou aceita, mas quer tratar aquela criança como se fosse uma criança normal, que nem as outras. Não que ela seja normal, mas ela precisa de um cuidado especial, não é isso, Felipe? É isso que as pessoas precisam conhecer, entender realmente. Isso, olha, é interessante, assim, quando você fala em autismo, você fala da criança e da família. Sim. É muito importante, além de você cuidar da criança, cuidar dessa família, porque ela também pode se adoecer nesse processo de aceitação do diagnóstico, né? Que não é fácil você receber. Há vários relatos, há estudos que apontam isso. De fato, um tratamento sem a adesão familiar, ele é prejudicado. Então, a parte do processo terapêutico é você conscientizar esse manejo da família em como cuidar dessa criança e cuidar deles mesmos, que é muito importante, cuidar do cuidador. Isso é verdade. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, já já a gente está de volta, e vai ser no início do nosso segundo bloco, que a gente vai falar que uma forma de cuidar, também não só das crianças, mas de toda a família, são os trabalhos, as ONGs e associações existentes, né, e que fazem parte desse projeto,
para dar melhor qualidade de vida. A gente volta já já, não sai aí não, tá? Aguarda a gente voltar. A Prefeitura celebra um resultado histórico no direito à casa própria aos mais carentes de Fortaleza. Mais de 25 mil famílias beneficiadas com o papel da casa. E moradias novinhas em apenas 6 anos. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, segundo a Prefeitura, por ter realizado o sonho da minha casa própria. Parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Estamos de volta e o programa É Direito de hoje, levantando a bandeira do autismo. Participa conosco um dos vereadores de Fortaleza que abraça essa causa, o vereador Márcio Martins do PROS. Com ele também, o psicólogo Felipe Vanderlei. A gente inicia agora esse segundo bloco, como bem concluímos, falando da importância do apoio não só para aquelas crianças, né, quando identificado a questão do aspecto do autismo, mas sim das famílias. E eu acho que vale a gente ressaltar hoje os trabalhos sociais, como principalmente associações que se envolvem nessa causa, né, vereador? Primeiro, deixa eu fazer aqui uma provocação para deixar esse programa mais interessante. Se não fosse com programação, com provocação, desculpa, né, vereador? Não valeria. Vamos lá, é isso mesmo. Vocês que estão assistindo devem ter percebido quantas vezes nós falamos aqui em criança. Isso. É por isso que a campanha que nós resolvemos trazer para 2019 é o seguinte: autistas, eles crescem. Ou seja, nós estamos muito focados em tratar precocemente o que é o correto, mas nós não podemos esquecer que alguns deles, infelizmente, começaram tarde. Excelente destaque. Tá? Alguns deles, infelizmente, foram tratados errado, muitas vezes pela pressa dos pais em fechar um diagnóstico, e muitos deles descobriram já na adolescência. Ou como também pela falta de conhecimento, né, vereador? Exatamente. Aí tem um outro ponto. Uma falha grande da política pública. Ela está chegando com mais facilidade no tratamento precoce, mas a continuidade disso é fundamental, e quando eles começam a chegar nos 12 anos, infelizmente começam as dificuldades. As terapias começam a ter uma dificuldade maior. As clínicas começam a fechar as portas. Então eu queria fazer esse recorte, porque é muito importante compreendermos que eles crescem e que nós buscamos, com toda essa luta, é a independência. Nós queremos cada vez mais inserir cidadãos que têm uma vida o mais comum possível, tá? Quanto às entidades, o terceiro setor, ele tem uma participação muito importante na sociedade como um todo. Em todas as causas, o terceiro setor é muito importante. Ele é um braço muito importante para a sociedade. Não é diferente na causa do autismo. Primeiro porque essas instituições, em sua maioria, quase que unânime, ela nasce formada por pais. Ela nasce formada por familiares, que é o caso do Pintando Sete Azul, com a Keliane Chaves, é o caso da FAIS, com a Fernanda Cavalieri, é o caso da Casa da Esperança, com a Fátima Dourado, é o caso do Projeto Diferente, com a Ana Timbó, e muitas outras instituições, e que é importante deixar claro que não existe uma patente da causa do autismo. Verdade. Todas são bem-vindas e que possam surgir mais, porque é importante. Há momentos que algumas pessoas me interrogam e dizem: vereador, não era importante ter apenas uma para representar, mas, meu Deus, essa causa é gigante. É gigante. Ela é muito grande, ela é um espectro, como a gente diz. Então, é preciso sim que tenhamos cada vez mais instituições, que nós tenhamos cada vez mais força. Se eu não me identifico com essa instituição, se ela não fala a língua que eu espero, eu vou para outra, deixo as portas aqui abertas, agradeço por tudo que aprendi nessa e vou para uma outra. Ou seja, tem que ser soma e multiplicação. Então, o trabalho das instituições é fantástico. Cada dia que passa eu me encanto mais com essas mentes de pessoas que outrora eram pais sofrendo com essas dificuldades. É legal você ouvir a história da Fátima Dourado, quando ela diz que cria a Casa da Esperança. Por quê? Porque ela não tinha mais escolas que aceitassem os filhos dela, né? E assim é muito parecido com todas as outras. Então, o trabalho das instituições tem que ser cada vez mais valorizado. É por isso que eu abro muito as portas para fazer momentos solenes aqui na casa, para homenagear, para reconhecer, para parabenizar, motivar e revigorar as atividades dessas instituições.
Gente, essa questão que eu ressaltei bem na hora que o vereador foi falar das provocações, é porque o vereador Márcio Martins, isso até a gente pode dizer que é uma qualidade dele. Mas é super bacana e vale muito a pena a gente prestar atenção e entender esse ponto, porque ele falou de uma coisa muito importante. Felipe, você como psicólogo pode sim fortalecer essa informação, porque a gente não pode lembrar só das crianças e esquecer que elas crescem. Obrigada, vereador. E além disso, foi elas maravilhosa crescem a mensagem. e elas envelhecem. Envelhecem. Há pouco dado relacionado ao envelhecimento da pessoa com autismo, né? Outro ponto importante é que essas pessoas precisam estar no mercado de trabalho. Exatamente. Né? Na Inglaterra, apenas 2% das pessoas com autismo trabalham. No Brasil, nós não temos esse dado ainda, porque está começando as pesquisas acerca disso. Então, como o mercado de trabalho vai absorver essas pessoas? Porque muitas têm capacidade e autonomia de sim exercer um trabalho, uma profissão. Né? A gente mesmo mostrou na matéria. E, vereador, e é nesse pensar, como citou o Felipe, né, de que lá fora a gente tem 2% da população, aqui a gente não tem essa estatística e ainda nem previsão. Mas é exatamente nesse pensar de construir um futuro que esses projetos que tramitam na Câmara para a criação de creches, oportunidade das famílias, as nossas leis municipais, que aqui no município de Fortaleza nós temos a Semana de Conscientização do Autismo, nós temos o Dia de Conscientização do Autismo, é um pontapé para que isso comece, né? Exatamente pensando já no futuro bem distante. Bom, primeiro assim, deixando muito claro o respeito que eu tenho pela iniciativa de todos os colegas, né? É do parlamento. Mas eu faço algumas ressalvas sobre escola para autistas, creche para autistas, tá? Eu faço algumas ressalvas, acho que isso deve ser discutido, porque na inclusão o que nós temos é que cada vez inseri-los na escola comum e não separá-los. Então, eu acho muito perigoso esse título, esse rótulo, escola para autistas. Agora, o que eu sou a favor, que inclusive isso é praticado em Itaboraí, uma iniciativa da Berenice Piano, que é uma grande ativista, no qual, inclusive, leva o nome da lei, né, a lei do autismo. Eu acho que nós temos que criar escolas que façam a transição. Sim. Eu acho que isso é importante, nós precisamos investir nisso. Escolas que possam fazer a transição, ou seja, muitas vezes, praticar a inclusão na prática, às vezes, naquele momento, não é a hora certa para aquele indivíduo ser inserido numa escola convencional. Então, por que não termos uma escola que faz esse preparo? Sim. Esse recorte tem que ser feito de maneira muito clara e nítida. E outra, às vezes é duro, parece frio dizer isso, mas tem outros que não irão conseguir acompanhar o desempenho de uma escola convencional. E aí os profissionais, como o Felipe, como muitos outros, vão orientar os pais nesse sentido, porque também não adianta, muitas vezes, criar uma expectativa onde aquele indivíduo, onde aquele paciente pode ser muito melhor aproveitado em um outro ambiente. Então, isso é preciso discutir com clareza, sem o receio de dizer magoei a família, tá? O autista é um indivíduo que precisa da sua independência, mais do que tudo. Todo pai é natural que ele tenha um protecionismo sobre o seu filho, é natural, eu sou pai de 2 filhos, mas há horas que a razão tem que chamar para si e dizer, olha, chegou o momento em que meu filho não é mais o anjo azul, chegou o momento em que o meu filho precisa trabalhar, precisa se inserir, precisa de uma universidade e eu preciso de me esforçar para trabalhar em mim mesmo esse rompimento do cordão umbilical com o anjo azul. Então eu trabalho muito isso, inclusive com rodas de paz, e eu queria aproveitar para fazer aqui uma divulgação importante, Karine. Esse ano nós conseguimos um recurso junto ao Ministério da Saúde para trabalharmos a formação de pais. Nós vemos muito a formação de profissionais como o Felipe, na área da saúde, na área da educação, mas aí nós temos que, para equilibrar essa parceria, como eu disse, entre os profissionais, nós temos que cada vez mais qualificar, formar os pais, dizer, olha, ser pai de autista exige determinadas renúncias, ser pai de autista exige conhecimento e nós queremos, usando a linguagem que cada um desses pais, que esses familiares precisa, apresentar essas formações. Se eles compreenderem e nós conseguirmos dar sequência nisso, o avanço do tratamento como um todo será muito grande. Bem maior, né? Felipe, isso é importante se destacar, até para que a gente venha reforçar um pouco do que já mostrou na matéria, mas vale a gente falar,
existem os tipos de autismo, né? Então, por isso que para alguns esse destaque que o vereador fez da inserção vai ser bem mais fácil, para outros há esse cuidado. Fala um pouco disso para a gente. Então, no Brasil existe esse modelo de inclusão, né? Eu acredito que deve ser trabalhado de melhor forma a capacitação desses profissionais para receber, porque existe tecnologia de ensino para crianças com TEA, às vezes com TEA, agora tem que ser adequado, né? Sim. Esse modelo de transição é muito interessante, concordo com o vereador, é um modelo que é implementado nos Estados Unidos, é muito bem visto lá e dá resultado, porque de fato algumas crianças têm que ter um repertório mínimo para poder estar em sala de aula e conviver com as outras crianças. Esses profissionais também têm que ter um repertório mínimo de saber como lidar com essas crianças, os manejos. E outra parte importante, a gente chama de treino via cuidadores. Cada vez mais as famílias estão mais politizadas, a busca de conhecimento está muito mais fácil. Então, um caminho seguro também para dar uma continuidade a esse tratamento é que as famílias possam também ser ajudantes terapêuticos, acompanhantes terapêuticos, que ela possa também dar continuidade aos trabalhos em casa, porque a maior parte das relações da criança, do sujeito, está com a família, né? Então, E de isso é que muito maneira importante. esse trabalho é feito, Felipe? Olha, existe hoje estudos, né, de ensino via cuidadores, que você faz uma transmissão do conhecimento por palestras, por roleplay, que ensina em tempo real, com feedback em tempo real, e tem mostrado grandes resultados. Sim. Isso também facilita, por quê? Porque a família passa a maior parte do tempo com a criança, com o sujeito, e diminui o custo também com a intervenção. Haja visto que intervenções com o sujeito com autismo, elas são intensivas, até 40 horas semanais de intervenção. Você tendo uma família preparada, uma escola preparada, aumenta a chance de sucesso dessa intervenção. É bem mais fácil. Alguma observação, vereador? Claro, muito válido aí. Foi muito bacana ter abordado isso. Eu tenho um projeto de indicação onde eu sugiro ao Executivo que nós possamos fazer uma capacitação para as mães mediadoras. Esse profissional que ele falou é que as mães possam ser mediadoras escolares do filho de outras mães. Legal. Será que tem alguém que conheça mais do lidar, do cuidar, do mediar, do que uma mãe? Do essencial, né? Tá? Ou seja, é claro que eu faço lá uma ressalva de que essa mãe não deve estar nem na escola do seu próprio filho, tá? Por que partiu isso? Durante o setembro de 2018, nós observamos um índice muito alto de suicídio ou tentativa de suicídio em mães de deficientes como um todo. Tá? Isso se dá por toda a carga que o Felipe falou lá no começo, que muitas vezes ela não é bem resolvida e isso vai acumulando. Então nós precisamos também tratar as famílias. Então você imagina, primeiro... São tantas realidades que precisam de cuidado, claro, né? E imagina o que é que essa mãe, o tanto que ela vai se sentir útil, o tanto que as outras mães que vão estar lá naquele local de trabalho, cuidando do filho... Também se sentirão úteis e agradecidas. E protegidas, e saber que existe uma outra mãe que sabe a realidade dela. Então esse projeto, ele visa dar esse equilíbrio na família também, tá? Que ela passa por inúmeros problemas. E, dentre isso, está tramitando na casa já um projeto de minha autoria da regulamentação desse profissional. Porque hoje a gente diz assim, a lei federal ela diz, exige que a escola tenha um mediador escolar, um itinerante, um cuidador, como cada um queira chamar. Só que ela não é clara quem é essa pessoa, qual é a formação que essa pessoa deve receber. Ela é uma pessoa de nível médio, ela é uma pessoa de nível superior, como o Felipe. Tem que ser real, porque, por exemplo, se você disser que um mediador escolar vai ter que ser um psicólogo, não é prático. Sabe por quê? Porque as escolas não vão ter condições de pagar o nível salarial. Então, a gente precisa fazer um intermédio com pessoas, por exemplo, de nível médio, dando capacitações, orientações devidas, para que aí, com isso, a gente não só fortalece a causa do autismo, da inclusão como um todo, a gente fortalece a economia também, e oportunidades. Tá? Ou seja, vai tornar uma economia cada vez mais pujante e vamos colocar no mercado, no caso das mães, pessoas que estão devidamente capacitadas com o quê? Com a prática. O dia a dia dessas mães vai ensinar muita gente. Então, eu acho que é isso que nós precisamos ter a clareza. O poder público precisa cuidar do autista não só diretamente, mas precisa entender que aquela família também precisa de um amparo. Parabéns pela iniciativa. Verdade, né, Felipe? Isso faz a diferença. Eu acho que para quem assiste a gente e vê esse pensamento, essa forma de que maneira o vereador Márcio Martins, que é um grande apoiador que a gente fala dessa causa, tem outros olhos
Porque quem convive no dia a dia, como também foi citado, tem uma carga tão grande, né? Tem um dia que o amor está intenso, tem um dia que o cansaço se sobrepõe, e a gente só sabe quem realmente passa, né? Com certeza. E outro ponto importante é que esses cuidadores, esses acompanhantes, que não está regulamentado, né? Tanto acompanhante escolar quanto acompanhante terapêutico, que vai ao domicílio da criança. É bom que a gente consiga organizar isso, quais são os critérios, quem pode atuar como, quem não pode atuar como. E é importante também a família estar presente, cuidando das crianças, que eu achei super interessante. Essa troca de experiência, eu vejo assim, eu não sou a única, né? E você conhece outra criança, que não é só, para perceber que cada criança autista, ela é diferente, tem suas especificidades, que contribuem melhor até para ela poder lidar com o seu próprio filho em casa, então eu achei interessante demais. Direito, né, vereador? Direito das pessoas serem reconhecidas e respeitadas. Muito bom. Verdade. A gente vai fazer mais uma paradinha, mas já a gente continua aqui o programa É Direito, que hoje está nesse bate-papo maravilhoso sobre o autismo. A gente volta já. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, implantou os monitores dos postos de saúde, fortalece o programa Cresça com seu Filho e o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você. Uma saúde melhor é a gente que faz. Estamos de volta, o programa É Direito. Hoje, dentro do nosso espaço, foi aberto o tema autismo. Mês de abril, mês que se comemora a celebração do Dia Mundial de Conscientização e, entre outras propostas, como no município de Fortaleza, Semana de Conscientização sobre o tema, o Dia sobre o tema, e a gente vem fortalecer esse assunto. Hoje aqui no espaço, onde a gente recebe o vereador de Fortaleza, Márcio Martins, um grande apoiador da causa, e quem trabalha na área, o psicólogo Felipe Vanderlei. A gente inicia esse terceiro bloco agora com uma novidade, né, vereador? A gente precisa falar desse momento onde o município de Fortaleza, a Câmara Municipal de Fortaleza, ela dá um passo super importante, que é a criação dessa frente parlamentar. Apresenta pra gente. A Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa Autista, ela nasce como um complemento de atividades para as comissões permanentes que já existem na casa, mas ali se busca vereadores que tenham uma maior identificação com aquele tema. Tá? Ou seja, pegar membros de um colegiado que já existe e dizer, vamos colocar um pouco mais de energia nesse tema, porque ele exige, no caso do autismo, pela sua complexidade, pelas dificuldades que nós temos em relação à política pública, como eu já falei aqui outras vezes. E eu fiquei muito feliz pelo símbolo que foi dado no próprio dia 2 de abril, o presidente da casa, durante uma sessão plenária, vir ele mesmo para fazer a instalação oficial dessa frente. E aí eu fiquei muito encantado, até porque os membros da frente são colegas vereadores que já têm uma vivência com a causa, mesmo antes de eu chegar aqui, como é o caso da vereadora Cláudia Gomes, o vereador Jorge Pinheiro, que é um grande entusiasta, a vereadora Priscila Costa, o vereador Zier Ferrer, ou seja, são vereadores que estão aí com a sua preocupação também. E é um outro olhar, de repente há algo que, por mais que eu esteja envolvido cotidianamente, mas existe algo que eu não pensei, ou que eu não lembrei, ou que a minha equipe não lembrou. Então acho que são mais pessoas voltadas para essa causa tão importante. E queria também fazer um reforço. Partindo de Fortaleza, nós vamos, se Deus abençoar muito em breve, estrear o que nós chamamos de Pacto Interfederativo entre Casas Legislativas. O que seria isso? A criação da Frente Parlamentar na nossa casa, a criação da Frente Parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, encabeçada pelo vereador, o ex-vereador desta casa, o deputado Soldado Noélio, e lá no Congresso nós já temos presidida por um ex-vereador, tá? Ou seja, a Frente Parlamentar Nacional do Autismo, ela tem como presidente e vice 2 cearenses. Um é o ex-vereador, o deputado federal Célio Studart, e o vice é o deputado federal Capitão Wagner. Ou seja, o que é que isso significa para o estado do Ceará? Significa que está se desenhando um modelo de muita força para trazer para essa causa. Por quê? Porque a partir do momento que as 3 frentes forem criadas, a gente quer se comunicar essas 3 frentes e, inclusive, agir junto. Tá? Sempre agir em conjunto, sempre agir em parceria. Há momentos que nós ainda vislumbramos
uma audiência pública criada, por exemplo, pelas 3 frentes, com as 3 casas legislativas. Maravilha. E ali naquele momento não há desculpa de dizer, olha, isso é responsabilidade do Estado, olha, isso é responsabilidade da União. Pois estão aqui as 3 casas Responsabilidade de todos, de né? todos, e convidar os entes executivos também. Convidar nesse mesmo momento a Prefeitura de Fortaleza, o Governo do Estado do Ceará e um representante da União. Ou seja, a gente não há desculpa. É muito comum em audiências públicas o jogo do empurra. Olha, isso é de responsabilidade do órgão A, do órgão B. Então vamos pegar todo mundo junto nisso e tentar produzir não só leis, mas eu vou repetir o que eu disse no começo, tentar conscientizar os parlamentares do seu papel como fiscal da lei. É preciso compreender isso, fiscal do executivo, fiscalizar se o executivo cumpre aquilo, porque esse país já tem muita lei, gente. Nós precisamos gastar energia cumprindo. Isso é o mais importante, é o recado que eu deixo para todos os parlamentares. Inclusive, eu estou incentivando isso em municípios aqui do estado do Ceará. Na caminhada do autismo, tinham 7 municípios representados por vereadores. Ou seja, é buscar contagiar cada vez mais os colegas parlamentares. E era isso que eu ia dizer, que esse bom exemplo seja copiado, né, Felipe, em outros municípios, em outros estados. Essa frente, quem sabe futuramente, vereador, seja uma causa abraçada por todos nacionalmente, né, Felipe? Isso é de grande destaque, eu acho que de importância, é uma notícia maravilhosa que a gente pode deixar aqui, né? Eu acredito que é um modelo a ser seguido, que possa ter uma transmissão cultural desse modelo, de conscientizar, conhecer o primeiro passo para mudar. Né? Nós conhecer a nossa realidade. O Ceará, eu vejo, está muito bem diante do cenário nacional, em termos de diagnóstico precoce, está abaixo. No Brasil, geralmente é 4, 6 anos, o Ceará está em torno de 2 anos, já consegue o diagnóstico. Então, em relação a isso, que é muito importante, porque quanto mais precoce for, melhor a nossa expectativa, né? Então, que nosso modelo cearense consiga ser transmitido para outros lugares, porque para mudar o Brasil como um todo, né? Verdade. E quando a gente fala dessa questão de abraçar, de se fortalecer, o vereador Márcio Martins já citou aqui várias vezes durante o programa sobre a caminhada, né, vereador? Essa caminhada que já é um evento e um movimento bem importante. Mas antes de ele falar um pouquinho sobre essa história, a gente vai apresentar para você agora a matéria que a equipe da TV Fortaleza fez acompanhando esse evento que marcou e que mostra o quanto ele vem crescendo aqui na cidade de Fortaleza. Confira. Com o tema Autistas, eles crescem, milhares de pessoas saíram em caminhada na Avenida Beira-Mar. O evento contou com a presença do vereador Márcio Martins, que destacou a importância da luta. É um dia de conscientizar, é um dia de solidarizar-se com a causa, é um dia de cobrar. Ou seja, cada pessoa aqui vai encontrar um modo, o seu modo de falar de autismo, de cobrar sobre o autismo. A Organização Mundial de Saúde diz que 1% da população mundial ela é autista. Então esse dado é alarmante e nós temos que gritar, nós temos que brigar, nós temos que cobrar, principalmente a política pública que está faltando para o autista. Claro, sem esquecer de comemorar as conquistas que também já existiram. Este ano, a caminhada contou com a participação especial do intérprete da Escola de Samba Carioca, União da Ilha do Governador, e compositor do samba, Sou um Artista de um Mundo Solidário, Ito Melodia. Conheci a causa há 5 anos, através do Grupo Compartilha, que me fez o primeiro convite, eu como cantor da União da Ilha, para dar um gás, um boom na caminhada. E aí, me apaixonei tanto, recebi um abraço de João Vitor, autista, de 15 anos. E o ano passado eu me comprometi e pedi para fazer uma canção em prol do autismo. Mas, por Deus, eu não sabia que a música ia se tornar esse hino que se tornou hoje. A ideia da caminhada surgiu em 2016 pela associação Pintando o Sete Azul, para conscientizar a sociedade sobre o transtorno do espectro autista. Antes nós não saíamos de casa, a caminhada começou com 100 familiares. Hoje nós vamos ter 5.000 pessoas aqui na Beira-Mar, né? Então estamos com muito orgulho, né? E esses pais virem para a rua, gritar assim, tem um filho autista com muito orgulho e juntem-se a nós, obrigada por levar a informação e diminuir o preconceito, porque você levando a informação, eu já não vou sofrer preconceito e nem meu filho. Além das famílias e seus filhos, instituições que apoiam a causa, profissionais da saúde, professores, participaram da caminhada. As crianças autistas acompanharam tudo dos trenzinhos da alegria. Jane trouxe a filha Jamile para a caminhada. Para ela, uma iniciativa importante. A conscientização,
mostrar que eles são capazes de conviver com todo mundo, de estudar, de trabalhar. Eles são carinhosos, são pessoas verdadeiras e isso é tudo. Camila também participou junto à família. Ela descobriu o autismo quando o filho Tomás tinha quase 3 anos de idade. Para ela, a caminhada é essencial, pois conscientiza a população. A gente precisa levar informação para as pessoas. Existe muito preconceito ainda porque as pessoas não conhecem sobre o assunto. Então a gente precisa falar cada vez mais sobre o assunto para as pessoas poderem conhecer os tipos, né? Não olhar para ele e dizer que não tem nada, porque autismo não tem cara, né? Autismo é uma síndrome de comportamento, mas é uma criança super normal, que pode fazer tudo que eu e você podemos fazer. Olha aí, você viu, né? A quantidade de pessoas que abraçam essa causa, vereador, né? Quantas pessoas, em média, devam ter participado desse evento que está no 4º ano, né? Está no 4º ano. Eu lembro bem, lá no 1º ano, éramos 120 pessoas, talvez, e de lá para cá... Como diz o ditado popular, 3 gatinhos pingados. 3 gatinhos, né? Pingados, mas 2019 foi muito lindo. Passaram de 4.000 pessoas na Avenida Beira-Mar. Destaque para a vinda do Ito Melodia, que é o intérprete, o autor do hino do autismo, uma canção que tem emocionado e movido muita gente nesse país. O Ito tem rodado o Brasil todo, recebeu o título de cidadão de Fortaleza, concedido por esta casa, assinado por mim, e é isso que nós precisamos, valorizar e reconhecer pessoas que têm esse compromisso com a causa. Lá estavam diversas instituições, diversos profissionais da área, assim como o Felipe está aqui, vários psicólogos nos acompanharam, terapeutas ocupacionais, pessoas que vivenciam esse dia e queriam lá estar dando seu grito nessa marcha tão importante. E que seja a 4ª de muitas que virão aí pela frente. Por quê? Porque o que nós planejamos, Karine e Felipe, nós queremos deixar isso para os autistas. Nós queremos que em algum momento eles organizem. Sim. Tá? Ali ontem tem vários adolescentes que são extremamente inteligentes, que são extremamente preparados para receber esse bastão no futuro. A instituição que organiza o Pintando 7 Azul, nós estamos trabalhando isso. A gente conversa muito entre os pais e dizer, olha, haverá um momento em que eles é quem irão conduzir essa instituição. Nós temos que prepará-los para isso, para essa independência. A busca está sempre em torno da independência do autista. Por quê? Porque se for devidamente valorizado, devidamente reconhecido, eles podem contribuir muito para a sociedade. E o bacana, como o senhor falou, né? Esse evento, que a princípio começou com a movimentação e a junção de pessoas que eram famílias que tinham, né, entre seus familiares, alguma criança, algum adolescente autista. Hoje não, hoje várias pessoas, como a gente sabe, de pessoas que não têm nenhum familiar, mas que estão na caminhada, que foram, que abraçaram essa causa e que fortalece ainda mais, né? Posso dar um exemplo? O Baqueta está com a gente mais um ano, né, lá, quebrando esse paradigma de que autistas não podem ouvir barulhos em nenhuma hipótese. É por isso que eu acho que a gente podia chamar autismos, porque são tantas formas. Então, claro, tem vários que estavam lá, ouviram, dançaram, interagiram. Então, isso serve para que a gente possa quebrar também alguns mitos que a sociedade plantou. Autista não gosta de ser tocado, autista não gosta de abraçar, tem autista que ama abraçar. Ontem eu recebi milhares de abraços de meninos e meninas autistas. Então, a gente precisa também quebrar esses mitos. E aí, como o Felipe disse, informar é o primeiro passo. Tinha lá também, por exemplo, uma ala das Miss Plus Size de vários municípios que estavam ali dizendo, nós estamos dando a nossa contribuição. Nós tínhamos criadores de labrador que levaram os seus cães para a caminhada, compreendendo que a sinoterapia é uma terapia muito importante, terapia com animal, como a ecoterapia e como muitas outras. Então a gente precisa entender que essa causa é do mundo, essa causa é nossa e é movida por uma língua universal que é o amor. Verdade. Alguma observação, Felipe? Eu concordo em falar em autismos, né, porque há várias expressões, então cada pessoa é única, então nós temos que observar o sujeito como um único e que ele
pode ser diferente de muitas outras crianças, né? E essa diferença faz parte, deixa mais lindo o movimento, deixa cada vez mais heterogêneo, o mundo colorido, o mundo diferente, né? Não somente uma cor azul, mas várias as cores, né? Afinal de contas, vereador, personalidade cada um nós temos, Claro. né? A minha é assim, a sua e assim vai, né? Com Isso, eles Felipe? seria da mesma forma. Com eles seriam da mesma forma. É só uma forma diferente, se duvidar, até melhor de se enxergar o mundo. Gente, a gente vai chegando ao final do nosso programa. Eu agradeço a participação de vocês. Foi um prazer e uma honra, né? Não só recebê-los, mas a gente debater, a gente falar. É mais um espaço da TV Fortaleza em que a gente oferta o tema autismo para que as pessoas se engajem mais, se envolvam mais, compreendam melhor, né? E nesse momento final, deixo vocês à vontade, né? Para algum recado, algum convite. Eu acredito que com certeza várias coisas vão vir do vereador Márcio Martins. Felipe, obrigada pela sua participação e que a gente possa, né, ver o mundo de outra forma em breve. É assim que eu desejo. Por favor, Então, Felipe. meu recado é que as famílias não tenham medo de buscar informação, não tenham medo da procura do diagnóstico, que a intervenção ocorra de forma mais precoce possível, de forma intensiva, baseada por evidências. A gente vive num momento que há um boom de informações e que nós temos que saber filtrar qual informação, qual tratamento é mais adequado para a nossa criança. Eu sempre falo que a gente mexe com a esperança, com o tempo, né, e com a fé das pessoas. Verdade. Então, bora procurar tratamentos que têm validade científica para a gente poder empenhar onde colocar nossa fé, nossa esperança, nosso tempo e também nosso investimento financeiro com aquele tratamento. Obrigado, Felipe. Vereador Márcio Martins. Bom, primeiro agradecer à Câmara Municipal de Fortaleza, o Parlamento. O presidente Antônio Henrique nos deu a honra de, na sessão do dia 2, ele mesmo presidir. E eu fiz questão de insistir para que ele, como chefe desse poder, possa ter a compreensão do quão rico essa casa pode contribuir, essa casa pode se doar mais no todo, enquanto instituição legislativa. O outro ponto é dizer que em diversas searas da causa do autismo nós evoluímos, precisamos evoluir mais, não resta dúvida, mas evoluímos na educação, evoluímos na saúde, evoluímos na terapia, ou evoluímos na conscientização dos pais. Agora existe uma meta de uma semente que nós plantamos em 2019, inseri-los no mercado de trabalho. Nós precisamos mostrar à sociedade que eles são muito úteis. Nós precisamos que a sociedade veja que inúmeras atividades laborais, que para nós muitas vezes são estressantes e desgastantes, para ele é prazeroso. Atividades repetitivas, atividades das mais diversas, podem sim ser dadas aos autistas. Parabéns a você, Karine, pela condução desse programa tão bacana. Nos deixou super à vontade, com condições de não só debatermos, mas informarmos a tantas pessoas que a partir desse programa vão conseguir melhor compreender a causa do autismo. Agradeço em nome de toda a equipe, né, e que a gente possa ter outras oportunidades e que ano que vem a gente traga boas novas novamente, né, vereador? Aproveitando um pouco do que vocês falaram, eu acho que vale aquela expressão de a gente dizer assim, vamos se colocar um pouquinho no lugar do outro, afinal de contas, somos todos autistas, né? Eu acho que a gente pode partir. E em cima de tudo o que o senhor falou, é a questão do cidadão. Eles são cidadãos, né? E possuem seus direitos. E é isso, a nossa mensagem que a gente encerra o programa de hoje, né? Depois desse bom bate-papo sobre o autismo, sobre a oportunidade de conhecermos mais, de trazermos novidade, como a implantação da Frente Parlamentar aqui através da Câmara Municipal de Fortaleza, e que isso venha fortalecer e que em breve a gente tenha boas notícias e uma sociedade melhor de se viver. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia. A gente tem um encontro marcado toda sexta-feira, inédito aqui na TV Fortaleza, e como eu sempre digo, fique atento, porque se é direito, você deve cobrar. Até o nosso próximo encontro. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.